Então, vamos falar hoje sobre protocolo HTTP. Então, o que é o protocolo HTTP? Meu gato me anda aqui. Bom, o protocolo HTTP, né, na verdade é um protocolo, como o nome já diz. A sigla quer dizer Hypertext Transfer Protocol e é um protocolo da web usado para transferência de dados na internet. Então, tudo que você acessa hoje de site, né, até aplicativo, quando você está acessando, existe uma troca de conversas entre o que é mostrado para você, né, o que é o cliente, então que mostra para você, e o servidor. Então, os seus dados, por exemplo, tudo relacionado a isso. E aqui está um exemplo bem claro de como funciona, né? Por exemplo, se eu acesso no meu celular ou no notebook ou no computador de casa, algum site, esse site específico vai bater lá no servidor e o servidor vai retornar a resposta. Então, basicamente, qualquer dispositivo que você acessa a internet, que você vai precisar acessar algum recurso, você bate no servidor e o servidor te traz as respostas. Tá, mas isso é muito amplo e abstrato, né? Genérico. É, Me explica melhor, né? Como que é exatamente isso. Eu vou dar alguns exemplos, mas eu também trouxe aqui uma curiosidade, né? Que também existem outros protocolos. Enquanto esse é de transferência de dados, né? Por exemplo, eu acesso meu Instagram, as fotos que eu estou vendo, fez uma requisição para o servidor e o servidor retornou aquelas fotos. Ou posts no LinkedIn, no Facebook e por aí vai. Então, isso é essa comunicação de cliente-servidor, mas também tem outros protocolos. Por exemplo, quando você envia um e-mail, você usa o protocolo SMTP. Isso tudo acontece lá por debaixo dos panos. A gente não vê isso acontecendo, né? Porque é só comunicação. A gente sabe que a gente precisa enviar um e-mail, a gente envia, e o que é responsável por fazer esse envio é o SMTP. Tem o IMAP e o POP3, que são os protocolos de recebimento de e-mail. Então, assim como você tem um para enviar, você tem um para receber. Lembrando que tudo isso existe lá um servidor, então uma máquina que implementa, né? Por que é um protocolo? É uma conversa, é um contrato. Então, por exemplo, a SMTP deve ter algumas características, com certeza tem algumas características que o servidor já entende essas características. Então, por exemplo, a gente acessa lá o nosso Gmail, a gente precisa enviar o e-mail, quando a gente clica em enviar, aí começa todo o processo. Então, vai para o servidor da Google, e aí a Google lá tem como implementar o SMTP, né? Ela tem um servidor de SMTP. Então, esse servidor entende o que eu estou passando de mensagem, enfim, redireciona corretamente. E além desses dois também de e-mails tem o FTP, que é transferência de arquivo. Então, quando você quer transferir arquivos, você pode usar o servidor FTP. Mas falando mais, né, o importante, né, o tópico de hoje é HTTP e o que é HTTP, né, para não ficar tão abstrato, tão genérico. Vou mostrar aqui algumas estruturas de requisição e resposta HTTP. E também vou mostrar exemplo prático depois. Então, como que é uma requisição HTTP, né? Primeiro a gente tem esse GET e a gente tem um host, né, um site que a gente está acessando e a gente tem um recurso. Então, vamos começar falando sobre o GET. O que é esse GET aqui? Então, os verbos HTTP são métodos, né, que são utilizados como forma de, por exemplo, quando eu estou usando aqui, nesse caso, GET, eu quero solicitar os dados de um recurso específico. Então, se eu estou dando GET no github.com/João Albert, eu quero os dados da página do João. Então, ele vai me retornar os dados desse recurso específico. Outros verbos são post, então ele serve para enviar dados para um servidor, como envio de formulário. Então, se você acessa um site lá, que é um formulário, aquele Google Forms, quando você clica em enviar, ele vai fazer um post para o servidor, porque você está enviando os dados do seu formulário para aquele servidor. Existe também o put, que é utilizado para atualizar um recurso existente ou criar um novo se ele ainda não existir, e o delete usado para deletar um recurso especificado. Então, perceba que tudo que eu estou falando aqui é baseado em recurso, recurso e recurso. No meu caso, qual que é o recurso aqui? É João Albert. Então, nesse caso, tudo que eu estiver fazendo em relação ao verbo get, post, put ou delete é em relação a esse recurso aqui, João Albert. E é isso. De certa forma, esses são os verbos mais famosos, digamos, mas ainda tem mais. Tem mais 3 ou 4, mas para não ficar tão grande, eu coloquei esses. Beleza. Dando um exemplo prático, se eu acessar aqui o github.com/João Albert, isso que eu estou fazendo é exatamente uma requisição GET. Então, olha que legal. Eu não precisei montar essa estrutura aqui. O nosso navegador, quando a gente digita github.com/João Albert,
ele já faz uma requisição GET para esse site, esse domínio, nesse recurso. Então, João Albert é nosso recurso. Então, é bem exemplificado, né? Quando eu estou digitando alguma coisa aqui, ele faz um GET para o servidor. E o servidor me retornou o quê? Uma página HTML. Então, me retornou uma página do João. Então, o João foi encontrado. Mas se eu colocasse alguma coisa aqui que não existisse? 404. Então, ele não foi encontrado. Aí, isso entra, a gente entra no outro tópico que eu quero falar, que são as respostas HTTP, né? Porque eu faço uma requisição, eu tenho uma resposta. No caso, quando eu pesquisei lá github.com/joãoalber, ele me retornou um OK e o corpo do HTML, né? Então, todo o meu perfil lá do GitHub. Então, o que é esse 200 OK? A requisição foi concluída com sucesso. Então, eu bati lá no github/João Albert, esse era meu recurso, eu estava usando um GET, e veio uma página HTML. HTML que o meu navegador ele mostrou bonitinho pra gente. E, por exemplo, e o not found? Né, existem vários status HTTP. Eu trouxe alguns aqui e vou mostrar outros também, mas 200, então a requisição foi concluída com sucesso. O 404 not found, então o recurso solicitado não foi encontrado. Puxa, foi exatamente o que a gente, foi exatamente o que a gente viu aqui, né? Então, a gente foi pesquisar por um recurso, então sempre isso daqui vai ser um recurso, e esse recurso não foi encontrado. Então, quando a gente está falando de requisição HTTP, a gente tem, né, o recurso que a gente está buscando, que nesse caso é esse nome esquisito aqui. Beleza? E percebam aqui, ó, HTTPS. Então, ele já está, o site, né, já está forçando a usar, a ter o uso de HTTP, e esse L a gente vai falar posteriormente, não quero trazer agora, mas é só uma segurança. Então, sites que têm HTTPS têm uma segurança a mais, beleza? Na transferência de dados, né? Lembrando que é dados entre cliente e servidor. Com HTTPS, ele criptografa esses dados que vão para o servidor. Se você não tem o S do HTTP, ele manda o dado em texto plano, né? Então, texto normal, o que é perigoso. Porque se tiver alguém no meio pegando as informações, pode pegar algum dado, roubar algum dado ali, beleza? Então, certo. Falei da requisição, então, só recapitulando, né? A requisição, ela sempre vai ter verbo HTTP, ela vai ser mais ou menos nessa estrutura. Lembrando que existem mais coisas na requisição. Isso é só um exemplo para facilitar o entendimento, mas a requisição também tem a composição de headers, um monte de coisa. Mas essa é a parte importante. Essa é a parte importante do HTTP, que é o verbo que você quer. Você quer um domínio, né, aonde você quer fazer essa requisição, e você quer um recurso. Então, baseado nisso, essa é a nossa estrutura de requisição. Esses são os verbos, né, como eu já expliquei, tem mais alguns. Esses daqui são só alguns exemplos que eu trouxe. Aí tem as respostas, né? Então, como que é uma resposta HTTP? Ele vem um status com uma mensagem e um corpo, que nem aqui no GitHub, quando a gente pesquisa um João Albert, ele retorna um corpo HTML, né? Então, eu fiz um get nessa página, nesse recurso, e me retornou uma página HTML aqui. Show. E, boa, aí falando sobre mais status HTTP, né? A gente tem um site muito legal que eu gosto de mostrar, que é esse HTTP Cats. Então, o HTTP Cats aqui, ele mostra exatamente o que cada status HTTP simboliza. Então, por exemplo, tem o 200 OK aqui, ó. Aí é um exemplo do 200. Tem os 500 aqui, ó, internal server error. Então, tem um gatinho lá no servidor. Eu não falei do internal server error. Mas internal server error é quando ocorre um problema do lado do servidor e ele não consegue resolver a requisição. Então pensa assim, eu tô lá no meu Instagram, carreguei a página e retornou um erro, porque não tá mostrando nenhum post. Então aconteceu um internal server error lá do lado do servidor. Então não é culpa minha, né? E aí tem um gatinho aqui no servidor, que esse site é muito bom, então ele ilustra bem cada exemplo de status HTTP e se você clica, né, ele mostra a mensagem e o porquê que isso ocorre. O not found aqui, ó, por exemplo. Muito bom. Então é isso. Esses são os status HTTP.
site muito bom assim. E lembrando que os estados são no retorno, né, na resposta. Na requisição é só o verbo, o recurso e algumas coisinhas a mais, e aí você tem uma resposta. Então, basicamente, o HTTP é uma conversa, né? Uma conversa entre cliente e servidor.